meus amores. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre artigo de opinião, certo? Artigo de opinião é um dos gêneros textuais que é de extrema importância para o desenvolvimento da escrita de vocês, tá certo? Como o próprio nome diz, é uma redação, é um artigo onde você vai expor a sua opinião, tá? Então, o que é? Ele é um gênero jornalístico que pode ser encontrado em jornais, revistas e na internet. É um gênero de base expositiva argumentativa. O que é isso, uma base expositiva argumentativa? Veja bem, a exposição é aquele texto que tem o objetivo de explicar como determinado fenômeno ocorre. Expor é explicar como isso acontece, o seu conhecimento a respeito disso. Já a argumentação é a tentativa de provar um ponto de vista. Se você quer convencer alguém a respeito de algo, você precisa ter argumentos fortes, tá? E para isso a gente utiliza esses argumentos, fatos, estatísticas, falas de pessoas renomadas, que a gente fala que é citação ou referência, tá bom? Então nós juntamos essas duas coisas com a necessidade de explicar uma determinada situação, como o fato de que a gente precisa provar o ponto de vista que a gente tem a respeito de um determinado assunto. Então, artigo de opinião, você vai falar sobre algo, expondo o seu conhecimento sobre o assunto e argumentando ao passo em que você dá a sua opinião, respaldado em fatos, estatísticas, argumentos, referências, tá certo? Então, qual é a razão da existência de um artigo de opinião? Para quê? Então, para que se escreve um artigo de opinião? Ele é basicamente produzido em cima de dois tópicos, que é atualidade e polêmica. Um tema de um artigo de opinião, ele vai ser girado em torno desses dois tópicos aí. Pode ser algo atual ou algo polêmico, ou pode ser atual e polêmico ao mesmo tempo, tá? Por que isso? Porque nós somos sujeitos políticos. O que é sujeito político? Somos aqueles sujeitos que nos interessamos sobre aquilo que nos cerca. Precisamos tomar um posicionamento a respeito do que nos cerca. E aí nós estamos em constante processo de aprendizado, constante processo de atualização. Para que eu possa opinar a respeito de alguma coisa, eu preciso estar informada e atualizada a respeito dela. Tá? E muitas vezes, para formar esse ponto de vista, dar a opinião, é necessário ouvir a opinião de um outro, e que esse outro seja alguém renomado e respeitado sobre o assunto, tá bom? Um artigo de opinião, ele se assemelha a outros dois gêneros, que é a dissertação argumentativa, que é essa que a gente pede na escola, geralmente o ensino médio pede muito. A dissertação é você falar o seu conhecimento a respeito de um determinado assunto e argumentar a respeito dele. E a crônica argumentativa. Nós vimos crônica como um gênero, né? E esse gênero pode ser uma crônica reflexiva, né, uma crônica argumentativa, onde você cria uma história para que você possa argumentar a respeito do seu conhecimento de um determinado tema. Então, o artigo de opinião, ele está exatamente no meio desses dois gêneros. É como se fosse uma dissertação, né, falar sobre o assunto, só que mais evoluída. Porém, ele não tem a liberdade que a crônica tem, já que a crônica é uma narrativa, você conta uma história, tá bom? E aí, quais são as características, as principais características de um artigo de opinião? É o uso de argumentação e persuasão, você vai argumentar, você vai falar sobre, e para persuadir o outro, para convencer o outro. Os textos escritos na primeira e terceira pessoa, você pode escolher como será escrito. A primeira pessoa, eu, né? Eu ou nós, geralmente usamos a primeira pessoa do plural, nós fazemos isso, aquilo. E terceira pessoa, ou seja, é mais imparcial. Fizeram isso, falaram aquilo, certo? É mais impessoal. Normalmente os textos são assinados pelo autor, diferente de uma dissertação. A dissertação ela não é assinada.
São textos veiculados, como a gente disse antes, aí nos meios de comunicação, como rádio, TV, revista e, obviamente, agora com o advento da internet, em muitos sites, tá bom? Blogs também. Possuem uma linguagem simples. Essa linguagem pode ser objetiva, direta, ou pode ser subjetiva, como você usar um rodeio a respeito de um determinado assunto. A maioria dos seus temas é de atualidade, como eu disse antes, mas também polêmico, tá? E aí, se eu vou falar a respeito de algo que eu vou provocar o outro, esse título tem que ser polêmico e provocativo. Os verbos, eles aparecem aí no presente atual, já que o tema é a atualidade, e no imperativo. Você vai opinar, no sentido, se eu vou persuadir, é no sentido de uma ordem, de um conselho, certo? Por isso é imperativo. E aí a grande parte dos artigos de opinião, não só artigo de opinião, mas as dissertações de um modo geral, tanto a dissertação escolar, a argumentativa, ela tem uma estrutura básica que é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. Toda a redação vai ser assim, introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas o diferencial aí do artigo de opinião ou da dissertação é o seguinte: na introdução, a gente já vem logo no primeiro parágrafo falando o tema, né? Apresentando o tema para o leitor, certo? Ele já é visto logo no primeiro parágrafo. Já no desenvolvimento, o autor vai expor as ideias dele para tentar persuadir, para tentar convencer o leitor, certo? Ele vai utilizar de argumentos fortes, respaldados em referências, dados, estatísticas, que vão ser apresentados no desenvolvimento. E a conclusão, por fim, ela deve ser apresentada uma ideia para solucionar o problema proposto, já que geralmente o tema é polêmico, certo? Então vai tentar solucionar esse problema. Na dissertação argumentativa também é assim, tá bom? Eu trouxe para vocês alguns exemplos da dissertação, da crônica e do artigo de opinião falando sobre um mesmo tema. Vocês vão perceber a estrutura de cada um, porém cada um fala de um mesmo tema. Então, a violência como preocupação de toda a sociedade. É só um parágrafo. Houve uma época na sociedade em que os carros podiam dormir abertos e as bicicletas do lado de fora das casas, que no outro dia ainda estariam lá. O avançar da criminalidade, somente a impunidade e a injustiça, contudo, tem feito com que medidas mais extremas para se evitar a exposição ao crime sejam tomadas por parcelas significativas da população brasileira. Com isso, vê-se que há justificativa real para o cidadão médio se ver isolado em casa, amedrontado com os altos índices que a violência tem alcançado. Veja bem que a dissertação ela é mais seca, ela é mais crua, ela vai trazer os dados e o seu conhecimento a respeito do tema, nada mais que isso. Ele foi totalmente imparcial, ele não se pôs, não se colocou no tema, certo? Ele só disse sobre ele. E a crônica, ela também falando sobre o mesmo tema, vai dizer o seguinte: na minha infância, brincar na rua até após o pôr do sol não era incomum. Às vezes eu tomava umas surras, mas nada que não compensasse repetir no dia seguinte. Encostava a bicicleta no muro, do lado de fora da casa, perto do carro aberto do meu pai, e no outro dia tudo estava lá intocado, tudinho. Eram outros tempos e a violência e a criminalidade ainda não assombravam nossos sonos, com o simples correr de um gato no muro. Como diria Arnaldo Antunes, ficamos com um olho aberto e o outro, aí tem a reticência. Pessoal, veja que a crônica, ela é mais doce, ela é mais poética, ela dá margem à imaginação, porque ela é narrativa, certo? Ele falou sobre o tema, a violência como preocupação de toda a sociedade, mas de uma maneira mais leve,
certo? Ele contou uma história que aborda esse tema, tá certo? Dando também a sua opinião, claro. E já o artigo de opinião a respeito do mesmo tema. Deixar a bicicleta do lado de fora da casa, ao lado do carro, com os vidros abertos, não era uma cena completamente comum algumas décadas atrás. Contudo, os que vivem da criminalidade não se sentem mais inseguros, se é que algum dia já se sentiram, para invadir as casas das pessoas, sequestrá-las em seus próprios cativeiros e levar muito mais que a bicicleta ou o carro. Às vezes, é a vida que vai junto. Na outra ponta do problema, o poder público e as autoridades de segurança se digladiam para dar uma resposta a uma sociedade que não sabe se tem mais medo, do criminoso ou do policial. Veja que o artigo de opinião ele extrapola apenas o conhecimento, ele vai além do conhecimento, né, do que você acha. Ele vai trazer informações extras, né? Ele vai trazer uma pesquisa onde mostrou o tema e colocar a sua opinião aí, certo? Então é uma mescla desses dois. Ao mesmo tempo que você fala o que você conhece a respeito do tema, você dá a sua opinião. Ok? A referência que eu utilizei para fazer essa aula de vocês foi uma aula do Guga Valente, artigo de opinião, Brasil Escola. Está disponível no YouTube, nesse endereço aí, certo? Eu acessei no dia 16/7. E também o site Educação Mais Brasil, que foi também trazendo as características do artigo de opinião. Meus amores, um beijo. Eu espero que tenha sido claro para vocês, tá bom?